Ok, então vamos lá, essa nossa aula 8, né? Falar um pouquinho aqui do cronograma aqui novamente, para deixar gravado, tá? Então, seguimos aqui o cronograma conforme foi planejado, e hoje a gente está aqui na aula 8, que seria trabalho prático, tá? A gente vai iniciar a nossa segunda avaliação hoje. Essa avaliação é um trabalho prático, como a gente combinou lá, né? Envolvendo uma pesquisa. Vocês vão iniciar hoje e vão entregar na semana que vem, tá? Até às 10 horas da semana que vem. E à medida que eles vão entregando, a gente vai já corrigindo e vai postando as notas, tá? Inicialmente, esse trabalho estava planejado para ser feito em salas de aula, dupla, né, e com a ajuda do professor, mas como isso não vai ser possível, ele foi remodelado, né, para que seja realizado de forma individual e, obviamente, sim, vai contar com a ajuda do professor também, mas à distância, né, não presencial, tá? Então, na semana que vem é feita a entrega e já a apresentação das notas, tá? Então, quem conseguiu mandar hoje no final da aula, ótimo, né? Ou amanhã, né? Enfim, final de semana, né? No início da aula já tem a nota fechada, tá? E quem não conseguir, vai precisar da aula inteira da próxima semana, vai conseguir a nota, então, no final da aula ou então no dia seguinte, né? E no dia 1º de 7, então, feita a nossa N-1, tá? Antes disso, gostaria de conversar sobre algumas coisinhas aqui ainda, tá? Uma delas é o processo ETL, porque depois isso vai ser cobrado lá no trabalho. O que é o processo ETL? O processo ETL que você já vem fazendo aí nos trabalhos que a gente realizou até agora. É o processo de extração, transformação e load, ou seja, carga. Tá? Então, isso acontece tanto para um ambiente de BI, né, que é interno dentro da empresa, para um ambiente de Big Data, tá? Onde o que difere muito são os dados, né? Se os dados estão estruturados, estão locais, né? Na quantidade menor, então, sim, seria somente BI, né? Ou Big Data envolvendo dados não estruturados, dados disponíveis aí no ambiente, nuvem, enfim, em diferentes formatos, precisa de uma velocidade maior, né? Mas, de qualquer forma, esse processo de ETL é necessário fazer. E aí vocês já observaram aí, né, que a gente fez o processo de ETL, né? E aí, normalmente, o processo de ETL, ele passa por transformações. Preciso fazer transformações, limpeza de dados. E vou carregar para uma base, né? Ou um data warehouse, ou um data lake, né? Ou uma outra estrutura daquelas que a gente já visualizou durante a disciplina. E, ao final, eu tenho alguma ferramenta de visualização de dados. Pode ser um BI, né? Ou os relatórios, a gente viu, inclusive, falamos do R, né? Que tem algumas formas de visualização. Vamos falar um pouquinho mais hoje. Então, N formas de visualização. Esse é o processo ETL, que também serve Big Data. Gostaria também aqui, só a título de curiosidade, alertar o seguinte: a gente está fazendo uma disciplina aqui, estudando, né, uma disciplina de Big Data, tirando 10 aulas aí, né? E envolve ciência de dados também, tá? Mas isso vocês já perceberam que é um assunto muito amplo, tanto que pode ser, inclusive, né? Eu comentei que poderia ser um assunto para uma especialização, para um curso mais específico, né? Ou até mesmo para uma graduação. Ele coloca aqui uma formação lá do Guia do Estudante, onde já desde 2018, né, ele
ele está apresentando aqui uma nova graduação, né, especificamente em ciência de dados. Então, ao invés de estudar ciência de informação, sistemas de informação, poderia estudar mais especificamente ciência de dados, tá? Já existem graduações desse nível, tá? Ou duas, né? Poderia ser mais na linha de ciência de dados, né? E uma outra em engenharia de dados, tá? E fala aqui, né? Então, que a atuação, né? Onde que ele vai atuar, tá? Então, ele vai atuar na tomar decisões, né, elaborando modelos estatísticos para compreender padrões, interação com diversos tipos de dados ou modelos, permitir predizer resultados, fazer classificações, né, utilizar machine learning, enfim, IA, né? Esse é o contexto aí, né, atuação do cientista de dados, tá? Fala um pouco mais sobre o que é o profissional, né? Vai dominar técnicas de Big Data, né? Estratégias de análise, enfim, um pouquinho disso a gente já estudou, né? Viu aqui algumas ferramentas por onde começar. Mas existe um universo muito grande para ser estudado, né? E quem gostou dessa área pode continuar os estudos, pode buscar outros cursos, né? Para se aperfeiçoar um pouco mais nessa área, né? E, obviamente, sempre, né, aqui, tudo voltado para tomada de decisões da organização. E as empresas cada vez mais estão buscando essa tomada de decisão, né? Estão buscando, utilizando dados para tomada de decisão, tá? Então, está cada vez mais disponível aí no mercado, né? E a procura desses profissionais. Ferramentas, algumas que nós comentamos aqui, né? Power BI, falamos um pouquinho do Google Trends, né? Mas existem várias outras ferramentas que falamos lá também, né? Do todo o ecossistema Hadoop, né? Enfim, existe o próprio Azure, enfim, uma quantidade muito grande de ferramentas que pode auxiliar aí no estudo desses conhecimentos aí. Olá, Carlos, boa noite. Olá, Gustavo, boa noite. Boa noite. Bom, estávamos falando aqui, né, sobre nossa última avaliação, que vai ser um trabalho de prático, e alguns conceitos ainda que ficaram pendentes, né? Então, uma delas é machine learning, que foi visto aí, né, que é uma das atuações, né, do cientista de dados, né? Então, isso aí, é utilizar softwares, construir algoritmos de aprendizado de máquina, né, para ajudar na tomada de decisão, a encontrar padrões, né, encontrar um modelo preditivo para fornecer dados para tomada de decisão, né? Existem muitos exemplos, né? Na própria universidade, das aplicações mais utilizadas é identificar algumas disciplinas que poderiam ser oferecidas em semestres que não comprometam o aprendizado do aluno, né? Ou seja, que facilitem o aprendizado dos alunos, verificar quais são os possíveis alunos com evasão, e assim também nos outros negócios, né? Em outras empresas, em vendas, pode-se identificar esse tipo de padrão de comportamento, ou esse modelo preditivo. Então, aqui,
já vimos também, né, na aula passada, acho que é repetição, né? Existe o modelo supervisionado e não supervisionado. São os tipos de aprendizado, né? Supervisionado é quando eu entro com a entrada e já forneço a saída. Ou seja, vou informando o algoritmo entradas e saídas, e no final ele vai aprendendo, né, vai aprendendo pelos exemplos que eu utilizei ali no modelo. Tá? Boa noite, Vandrei. Uma outra forma de aprendizado é o aprendizado não supervisionado, ou seja, aquele que busca, encontra padrões de comportamento apenas com dados históricos. Né? Então, ele acaba classificando ou gerando clusters de dados, né? Como esses casos aqui, ó. Tá? Então, dividiu aqui, né? Dados aqui pela semelhança, né? Dois grupos. Aí eu consigo, talvez, analisar esse grupo aqui ou analisar esse grupo aqui, né? Posso, então, talvez, identificar que nesse grupo aqui são todos os meus clientes que são adimplentes. Tá? E aí, se eu verificar o restante das outras informações, eu tenho a característica deles. Nesse grupo aqui, talvez eu tenha um grupo de clientes inadimplentes. Se eu verificar o restante das características, eu vou ter, então, um padrão de comportamento, né? Ou seja, um modelo preditivo para prever quem são os meus clientes adimplentes ou inadimplentes. E a análise preditiva é justamente isso, né? Analisar um grande conjunto de dados, né? E prever cenários, né? Identificar tendências para o futuro próximo, né? E com base nisso, a empresa pode tomar decisões. Então, aqui novamente, aqui são exemplos de análise preditiva, e aí na aula passada, a gente trabalhou essa aqui, né, essa árvore de decisão, aqui foi uma das formas de análise preditiva, é uma árvore de decisão, e aí imagino que todos conseguiram fazer o exemplo que a gente passou lá, né? Uma outra forma é a utilização de cluster, que eu comentei aqui, né? Existem algoritmos prontos também, lá no R, ou no Power BI, pode ser utilizado também para fazer esse tipo de análise. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer exercício de todos, mas já estou indicando aqui por onde que pode continuar os estudos, né? Esse aqui foi um exemplo que nós fizemos na aula passada, né? Então, utilizando uma árvore de decisão. Estou repetindo aqui, tá? Então, por isso que o Power BI entra em um cenário de Big Data, né? Aqui eu gostaria de mostrar uma outra forma de visualização de um modelo de previsão, que isso aqui foi feito em R, tá? Então, o que isso significa? Que são pontos, utilizando algumas variáveis, e esses pontos, eles acabam indicando aqui um padrão de comportamento. Aqui. Padrão de comportamento. Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente pode observar? Esse padrão de comportamento ele não está tão similar aqui, né? Então, aqui foi utilizado aqui um algoritmo aqui, ele traçou aqui uma linha, a gente percebe que existem diferentes pontos aqui longe da linha, né? Então, esse modelo aqui, visualmente, a gente consegue já observar que ele não é tão usual. Agora, esse aqui é um modelo que, se eu tracei essa linha, os pontos estão muito próximos, então qualquer outra
Boa noite, Murilo. Então, aqui, eu estava falando, eu posso utilizar esse modelo aqui matemático para prever com muito mais facilidade. Por quê? Se eu utilizar entrar com essas variáveis aqui, no caso de gordura, né, posso prever aqui, aliás, posso prever aqui meu índice de gordura com base nessas outras informações que são encaminhadas aqui, tá? Esse aqui já não. Eu tenho uma maior dificuldade porque ele está muito disperso, tá? Então, inicialmente, quando a gente tem dados que não conhece, é interessante a gente montar esse modelo preditivo, né? Mas plotar ele num gráfico primeiro para saber se ele está... também, caso não tenha um gráfico, eu posso analisar aqui qual é a dispersão aqui desse meu cluster, né? Também ele vai identificar a mesma coisa, tá? Boa noite, Christian. Enfim, são formas de prever. Como é que se faz isso? Tá? A gente já viu, na aula passada, nós começamos a utilizar a linguagem R. Todos vocês instalaram a linguagem R no computador, né? Começaram a utilizar junto com o Power BI, mas pode ser utilizada também independente do Power BI, tá? Só a linguagem R, ela pode ser utilizada, né? Aqui tem uma função predict, por exemplo, tá? Que consegue fazer a previsão, tá? Então, utilizando a mineração de dados, né? É uma função já pronta, já. Então, o que é mineração de dados, ou data mining? São técnicas automáticas, né? Que são utilizadas sobre grande conjunto de dados para descobrir padrões de comportamento. E a relação entre dados, né? Nesse caso, os dados precisam estar estruturados, né? E disponíveis no depósito. Obviamente que a gente já viu como pegar dados não estruturados, utilizar ferramentas como Power BI ou outra ferramenta de ETL. Algumas vezes até mesmo o Excel pode ser utilizado para fazer essas transformações e deixar no formato tabular. E quando aí sim eu posso utilizar alguma ferramenta para descobrir padrões de comportamento. Tá? Novamente aqui, né, nós utilizamos lá a evasão, né? Aqui tem um outro exemplo agora utilizando somente R, regras de associação. O que são regras de associação? O nome já fala, são regras, associando diferentes informações. Então, imagina essa base de dados aqui, ó, tá? Com 10 transações. Tá? Imagina um arquivo Excel, onde essa primeira linha aqui, DVD, geladeira, livro, celular, seria o título das colunas, tá? E essa aqui, essas colunas. Isso aqui não é necessário, né? Só as transações. Seria a linha do Excel lá. Se eu tiver isso aqui em Excel, eu posso chamar aqui o R, já em seguida eu vou mostrar o comando para carregar esses dados, mas são esses os comandos prontos aqui, ó, para eu gerar regras de associação. Então, com base nesses dados, quais são as regras que ele gerou? Aqui, ó. Então, livro, né, se for vazio, é livro, né? Com confiança aqui, né, de 93%. Mas esse vazio aqui não interessa muito, interessa quando tem 2 produtos aqui, né? Então, aqui, ó, se ele comprou o DVD, então comprou o livro também, com uma confiança de 90%. Se for livro, então DVD, com uma confiança de 70%.
Se celular, então, livro, com a confiança de 89%. Se livro, então, celular, com 63%. São regras. Uma vez descobertas essas regras, a gente pode utilizar como padrão de comportamento, né? Um exemplo clássico aí que foi utilizado, regras de associação, é aquela história da fraude da cerveja. Acho que vocês já leram em vários artigos, onde foi feita uma aplicação de mineração de dados e descoberto que homens casados na faixa de 30, 35 anos, quando compravam fralda, também compravam cerveja. Tá? Estranho, né? É exatamente isso. Quanto mais inusitado for as regras de associação, descobertas, padrões de comportamento, mais importante, né? E maior valor se pode dar a esses padrões de comportamento, porque são desconhecidos, né? Os que são conhecidos não têm grande importância, porque eles já são conhecidos, então não preciso de uma mineração de dados para descobrir alguma coisa que já se sabe, né? Todo mundo sabe que quem compra carvão no supermercado normalmente acaba comprando carne também, né? Isso já é conhecido. Tá? Agora, esses padrões inusitados, eles têm mais valor. Tá? Então, essa informação ela foi utilizada pela rede de mercados americana, né? E eles alteraram a disposição da cerveja para que, ao chegar na fralda, teria que passar em frente à cerveja. Eles perceberam que homens casados, na faixa de 30 a 35 anos, nos finais de semana, quando compravam fralda, compravam mais cerveja. Aí sim, aumentou a lucratividade e pagou todo o projeto. Então, esse é um exemplo aqui de regras de associação que pode ser utilizado. Tá? Bom, então, com base nisso, podemos utilizar alguma tecnologia para fidelizar clientes? Acredito que sim, né? Acredito que a gente pode encontrar algum padrão de comportamento, né, para fidelizar clientes. Tá? Estou fazendo aqui uma coletânea, né, de informações que vocês vão precisar, talvez, para o projeto também. Mineração de texto é uma outra tecnologia que é utilizada muito também. Tá? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, que eu utilizei dentro do Power BI. Busquei um texto lá falando sobre um discurso lá da Dilma, na época que ela era presidente, aliás, um discurso de defesa do impeachment, né, da Dilma, né? E aí, quais são as principais palavras que foram utilizadas? É um processo, um discurso muito grande, né? Para ler todo o discurso ali, levaria muito tempo, mas assim, rapidamente a gente consegue visualizar quais são as principais palavras que são utilizadas nesse discurso, tá? Isso vocês já viram como fazer no Power BI, já fizeram, inclusive, né? Mas podemos fazer também utilizando o R. E aí, nesse caso aqui, gostaria de mostrar para vocês esse exemplo. Aqui, ó. Primeiro dia de aula, eu apresentei esse slide aqui, tá? Com uma nuvem de palavras, onde aparece Big Data no centro, tá? E um conjunto de ferramentas de produtos que a gente falou um pouquinho durante a disciplina, né? Falamos sobre todos esses aí. Como é que foi feito como é que foi gerado? Eu gerei isso aí no R, tá? Eu gostaria que hoje vocês gerassem ele também. O R é necessário, não está tão prontinho como lá no Power BI, né? No R eu preciso ter uma tabela com as palavras e a frequência das palavras. Quanto maior a frequência, maior o tamanho, tá? Você pode perceber aqui, ó, Big Data está com 21, né? Hadoop com 12 e tal, né? Essa tabela aqui foi feita em Excel, ela rapidamente pode ser utilizado qualquer linguagem de programação, até mesmo R para gerar, né? Ou fazer, eu gosto de trabalhar com Excel, né? Gera um procedimento lá em
e VB, rapidamente consegue contar, né, listar as palavras e contar, tá? Inclusive eliminando os elementos de ligação, né, D, A, O, tal, isso tu elimina, né, e conserva só as palavras, tá? Esse arquivo aqui eu vou entregar pronto para vocês, tá? Eu gostaria que vocês gerassem dentro do R. Quais são os comandos que vocês vão gerar? Aqui, ó, nuvem de palavras no R, tá? Vocês vão utilizar 4 comandos. Na verdade, são 2 comandos, né? Primeiro, vocês vão instalar um pacote, tá, de nuvem de palavras, tá? Para quem ainda não tem instalado, tá? Que pode ser instalado via menu, como a gente viu na aula passada, né? Ou diretamente por comando aqui, tá? Eu coloquei aqui o comando, tá? A gente já viu na aula passada como fazer no menu, agora sim por comando, tá? Tem que instalar e tem que carregar aqui o pacote, tá? Após isso, aqui tem um comando para carregar arquivo, tá? Esse comando aqui, ó, ele descarrega o arquivo, então serve para isso, tá? Então, vocês vão executar esse comando aqui, ele vai abrir lá, vai abrir o Windows Explorer, né? E vocês podem selecionar qual é o arquivo, tá? Então, aqui tem o formato dele. E vai jogar para nuvem, tá? E depois esse comando aqui que vai gerar a nuvem de palavras, tá? Obviamente, né, pessoal, que as colunas aqui, ó, o nome das colunas, elas precisam estar com esse nome aqui, ó, words e frag, tá? No R, precisa estar exatamente nesse formato, tá? Não pode estar minúsculo, maiúsculo, tem que estar exatamente dessa forma, senão ele não reconhece, tá? Tanto que aqui, né, eu também utilizei aqui, ó, né, com o mesmo formato que está lá, tá? Caso vocês alterarem o nome, tem que alterar aqui também igualzinho, tá? Senão não vai funcionar. Então, percebo que o R também é uma ferramenta muito fácil de trabalhar, estatística, que você vai conseguir entrar aqui, depois eu posso até disponibilizar alguns exercícios aí, algum passo a passo para fazer algumas análises dentro do R também, mas eu gostaria que vocês utilizassem, que executassem pelo menos essa consulta aqui, essa análise de texto lá, um arquivo que eu vou disponibilizar para vocês lá no exercício também, tá? Então, o R, relembrando, né, já instalaram, ele abre um prompt ali onde é que vocês vão digitar, né, ou Ctrl+C, Ctrl+V, e executar aqui os comandos no R, tá? Aí ele vai abrir os gráficos, enfim, abrir aqui as análises aqui também, tá? Abrir uma outra tela e faz as análises. Então, o exercício de hoje é só isso, tá? Vocês vão utilizar um arquivo prontinho já no Excel, vocês podem, se quiser, alterar, colocar outro, tudo bem. Mas vocês vão gerar uma nuvem de palavras utilizando o R, tá? Aqui, somente para mostrar, né, que eu posso também fazer uma previsão aqui, usar o comando predict, tá? Então, aqui tem um arquivo onde eu carreguei aqui, né, treinos e gordura, né? Então, ele pode gerar uma previsão aqui conforme esses dados aqui, tá? Comandos aqui, caso vocês queiram fazer esse exemplo, vai gerar esses gráficos aqui, ó, tá? Então, aqui é o gráfico com dados reais, aqui é o gráfico com previsão. Eu posso plotar um em cima do outro, é o comando que eu estou utilizando aqui, ó. O que foi percebido aqui? Se eu pegar os arquivos aqui, as linhas em azul aqui são dados reais, em vermelho são os dados de previsão, tá? Então, esse modelo deu para perceber que as previsões elas estão batendo com dados reais, ou seja, esse modelo é realmente confiável para fazer previsões, tá?
A gente não vai conseguir trabalhar isso aqui, teria que ter pelo menos uma aula inteira para a gente estudar todos esses gráficos, esses modelos preditivos, tá? Mas quem quiser brincar está aí disponível para vocês, tá? O que eu preciso passar para vocês hoje, para que vocês consigam iniciar agora, entregar até a próxima aula, é a nossa segunda avaliação. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Por isso que eu estou apressando um pouquinho aqui, para deixar disponível para vocês. Então, pessoal, vocês vão iniciar a avaliação hoje, tá? Ela é uma avaliação de pesquisa, né? Envolvendo uma aplicação. Vocês podem trabalhar durante a semana toda, mas vocês precisam entregar até na próxima aula, tá? A próxima aula, na verdade, seria para a entrega das notas, né? Mas como é uma disciplina já mais curta, a gente vai utilizar a aula que vem também para isso. Quem tiver tempo para me entregar no início da aula, ótimo. Entregar pelo ambiente, eu vou corrigir e já vou postar a nota, tá? Ou ainda, caso tenha uma divergência muito grande do que foi solicitado, eu vou entrar em contato para solicitar fazer melhorias. Agora, entregou no final da aula, não tem mais como, né? Eu vou corrigir do jeito que está e dar a nota, tá? Então, seria interessante que vocês conseguissem me entregar no início da aula que vem. Porque na próxima aula, né, na aula seguinte, daí, no dia 1º/7, vai ser a nossa N-1. Então, o que eu trabalho? Tá? Aqui como título de artigo, mas é um paper bem reduzido, tá? Vocês vão fazer o seguinte, fazer um resumo do trabalho, contextualizar o trabalho, são 5 linhas, falar um pouquinho sobre Big Data e o estudo de caso. O que é o estudo de caso? O estudo de caso eu vou explicar aqui em seguida. Vocês vão desenvolver uma aplicação. Pode ser dentro lá do Azure, tá? Pode ser no R, ou utilizando somente o Power BI, tá? Mas é necessário fazer uma aplicação, tá? Essa aplicação vai ter que resolver um problema. O problema pode ser simbólico, né? Ou problema real, tá? E é isso vocês vão contextualizar ali na introdução, dizendo o que vocês vão resolver. Eu vou buscar dados de uma empresa, são dados reais, e eu quero fazer um comparativo das vendas, tal, né? Ou quero fazer uma análise preditiva sobre esses dados de vendas, né? Quero identificar quais são os possíveis clientes que vão evadir, enfim, quero buscar dados da web, eu tenho um arquivo de texto aqui totalmente não estruturado e eu quero que consiga fazer uma análise desses textos. Eu quero conectar no Facebook, buscar informação existente lá, porque a minha empresa precisa dessa informação. Eu quero buscar dados de uma pesquisa que foi utilizada, eu quero gerar uma nuvem de palavras que resuma essa pesquisa, eu quero buscar dados da web, comparar com os dados que eu tenho aqui e gerar algumas análises, enfim, não sei. Cada um de vocês, com base no que a gente viu durante a disciplina, nos exercícios que a gente fez, nos exemplos que a gente fez, vão buscar uma aplicação diferente que a gente já fez, tá? Pode ser semelhante, mas diferente, uma outra base de dados, pelo menos. E é isso que vocês vão escrever, tá? Vocês vão, primeiro, vocês vão descrever o que é essa situação, né? Quais são os dados que vocês vão utilizar, tá? É uma base externa, uma base interna, uma base
texto, a um banco de dados, eles vão escrever o ETL da aplicação, ou seja, eu conectei o Power BI em tal endereço da web, fiz um web scraping, ou utilizei uma base de dados da web, mas é uma base CSV, carreguei, tive que selecionei determinadas colunas, não utilizei todas, precisei fazer limpeza, tá? Ou seja, vocês vão descrever passo a passo o que vocês estão fazendo, tá? E gerar análise e interpretação de resultados, tá? Então, tem que interpretar aqui as análises, né? Então, tem que gerar as análises, né? Quantas análises vão fazer? Uma só? Acho que é pobre, né? Umas 3, 4 análises, pelo menos, tá? Então, pode dar print lá né? Ou mesmo uma explicação do ETL que vocês estão fazendo, mas ao final, né, vai ter que gerar algumas análises e a interpretação dessas análises. É próximo com o que vocês fizeram na última questão da prova, tá? É um pouquinho mais completo aqui, né? Evidenciando os principais resultados, tá? Caso alguém utilize alguma referência bibliográfica, coloque aqui, tá? Isso aqui não é a referência bibliográfica, aqui não é necessária, né? E a conclusão também, a conclusão é o estilo que vocês já colocaram lá na prova, né? Concluíram que no ano tal, né, teve um maior, só alguns exemplos que eu vi na prova lá, concluir que o país tal tem o PIB muito maior que o restante dos países. Essa é a conclusão, tá? Uma conclusão bem rápida e simples. Então, resumindo, vocês vão fazer uma introdução do que será feito, falar um pouquinho sobre as ferramentas que vão utilizar. Vão utilizar o Power BI, vão utilizar o R, vão utilizar o algoritmo tal, vão utilizar determinada visualização, né? E aí sim começar a falar sobre o estudo de caso. Isso vocês vão fazer no arquivo Word, né? Vão escrever no arquivo Word, gerar um PDF e colocar lá no APA, tá? Para avaliação. Escrevendo passo a passo o que será feito, tá? Essa é a nossa segunda avaliação. Quem quiser utilizar R também, seria bem interessante utilizar. Quem quiser utilizar somente Power BI, tá? Ou, não, eu vou construir lá utilizando uma aplicação, utilizando também o Azure e tal, tá? Quem quiser fazer mais complexo, fique à vontade. Ou quiser mais simples, utilizando somente o Power BI, também está aberto para eles. Ok, pessoal? E esta é a avaliação de hoje. Eu vou parar aqui a gravação, mas vou ficar aqui disponível para conversar. Só um minutinho.